Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui para falar sobre a farsa dos 10 mandamentos na Pedra de Los Lunas. O que acontece? Essa pedra que vocês estão vendo aí é uma pedra que se encontra lá no México e é chamada de Pedra de Los Lunas justamente por causa do local onde ela é encontrada. E alguns estão pegando essa pedra aí e colocando na internet que essa pedra é o registro aí mais antigo dos 10 mandamentos aí na terra do México. E aí já entram na questão de que é uma das provas das 12 tribos perdidas de Israel e por aí se vai as teorias, né? Alguns até colocam aí que são mormons que plagiaram, que falsificaram a escrita. Pois bem, eu resolvi trazer a respeito disso aí, esse tema aqui no canal para vocês. Antes de nós iniciarmos, eu já gostaria de pedir vocês para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Se inscreve aí e ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades que são colocadas aqui semanalmente. Bom, tem aqui o esboço e nós vamos aí dar seguimento aí. A inscrição de Los Lunas é uma versão resumida do Decálogo ou 10 Mandamentos, esculpida na face plana de uma grande pedra que repousa ao lado da montanha oculta perto de Los Lunas, Novo México, cerca de 35 milhas ao sul de Albuquerque. O idioma hebraico é escrito é o alfabeto hebraico antigo com algumas letras gregas misturadas, tá? Essa aí é a inscrição, ou seja, as referências estão aí para os senhores pesquisarem. A conexão bíblica. De acordo com seus defensores, uma cópia do Decálogo, também mais conhecido como os 10 Mandamentos do Antigo Testamento da Bíblia cristã, escrito em paleo-hebraico usando uma escrita cananeia do norte do início do primeiro milênio a.C., alguns proponentes afirmam que é tão cedo quanto 1000 a.C., de acordo com as reivindicações, a inscrição é muito antiga. Teses realizadas na década de 80 pelo geólogo, consultor e engenheiro de Minas George A. Morehouse, geólogo da Arrowhead Uranium Company, teriam confirmado que ele tem entre 500 e 2000 anos. Esses testes consistem em medir polimento produzido na superfície da rocha pela areia soprada pelo vento, chamado verniz do deserto. Então, o que acontece? Conforme estudos deste suposto geólogo, alguns têm afirmado que ele tem falado a respeito desta pedra, que ela tenha uma idade de entre 500 e 2000 anos. Mas será mesmo que isso é uma verdade? No entanto, a técnica é altamente suspeita e a ampla gama de datas sugerida por ela causa considerável inquietação sobre sua precisão. Morehouse, membro da Epigraph Society, também conseguiu comparar a inscrição com grafites próximos da década de 30 e confirmou que a inscrição é mais antiga. Então, conforme estudos aí que esse próprio geólogo fez, ele chegou a essas conclusões. Esse mesmo George Morehouse, né? Um geólogo profissional indica que o pedregulho é do mesmo basalto que o topo da mesa. Ele estima seu peso de 80 a 100 toneladas e diz que se moveu cerca de 2/3 da distância do topo da mesa até o fundo do vale desde que se rompeu. A inscrição está inclinada a cerca de 40 graus no sentido horário a partir da horizontal, indicando que a pedra se assentou ou até se moveu de sua posição no momento em que foi escrita, tá? Em 96, o professor James Tabor, do Departamento de Estudos Religiosos da Universidade da Carolina do Norte, Charlotte, entrevistou o falecido professor Frank Riben, um arqueólogo aposentado da Universidade do Novo México, que está convencido de que a inscrição é antiga e, portanto, autêntica. Ele relata que viu o texto pela primeira vez em 1933, na época estava coberto de líquen e patina e era pouco visível. Esse foi levado ao local por um guia que a havia visto quando menino na década de 80. Atualmente a inscrição está em si mal riscada e esfregada. No entanto, Morehouse compara o intemperismo sobrevivente na inscrição com o de um grafite moderno próximo, datado de 1930. Ele conclui que a inscrição do Decálogo é claramente muitas vezes mais antiga do que este grafite. Então, ou seja, o que ele chegou à conclusão, esse Morehouse? Que a inscrição do Decálogo ela é mais
antiga do que esse grafite, tá? Conforme o estudo dele. E que 500 a 2000 anos não seria uma estimativa irracional de sua idade. Então esse geólogo, supostamente ele chegou ali e disse que, ou seja, conforme a sua análise, que é questionável, tá, com base nos seus métodos, ou seja, que foram utilizados, é questionável se realmente tem essa idade. Aí nós vamos para algumas coisas aqui. A inscrição usa o grego tau, zeta, delta, eta e kappa invertido no lugar de suas contrapartes hebraicas, que é o tau, zain, dalet, het e kaf, indicando uma influência grega, bem como uma data pós-alexandrina, tá? Ou seja, posterior a Alexandria. Apesar da forma arcaica de Aleph usada, as letras Yud, Kof e Shin de fundo, né? Essas letras de fundo chato têm uma forma distintamente samaritana, sugerindo que a inscrição pode ser de origem samaritana. Tá? As referências estão aí para vocês. Cyrus Gordon propõe que o decálogo de Los Lunas é de fato uma mezuzá samaritana. Olha só para você ver. Para Gordon, não é só uma inscrição, uma mezuzá samaritana. A familiar mezuzá judaica é um pequeno pergaminho colocado em um pequeno recipiente montado na entrada de uma casa. A antiga mezuzá samaritana, por outro lado, era comumente uma grande laje de pedra colocada do portão de uma propriedade ou sinagoga e com uma versão resumida do decálogo. Gordon aponta que os prósperos armadores samaritanos eram conhecidos por viverem em comunidades gregas na época de Teodósio I, por volta de 390 d.C., e propõe que a idade mais provável da inscrição de Los Lunas é o período bizantino, tá? Então, o período bizantino ali seria depois de Cristo, tá? Não seria antes de Cristo, como o Morehouse coloca, já seria depois de Cristo que Gordon estaria colocando aqui. Se Los Lunas é de fato uma inscrição bizantina samaritana, pode ser significativo que o historiador do século VI, Procópio, relate que o imperador bizantino Justiniano I, 527 ou 565 d.C., empreendeu uma perseguição maciça aos samaritanos, em particular, que lançou a Palestina em uma turbulência indescritível. Aqueles de fato que viviam em minha própria Cesareia e em outras cidades, julgando ser tolice sofrer um tratamento severo por uma ridícula ninharia de dogma, tomaram o nome de cristãos em troca daquele que tinha antes, por precaução capaz de evitar os perigos da nova lei. O povo do campo, no entanto, uniu-se e decidiu pegar em armas contra o imperador. Por um tempo eles resistiram às tropas imperiais, mas finalmente, derrotados em batalha, foram batidos juntamente com seu líder. Disse que 10 milhares, 100 mil homens morreram neste combate e o país mais fértil da terra ficou assim destituído de agricultores, tá? Aí tem as referências bibliográficas da onde eu tirei. Procópio, em outro lugar, afirma que Justiniano foi responsável pela morte de nada menos que 3 milhões de pessoas. Então, talvez sua estimativa de que 100 mil samaritanos foram mortos nessa revolta possa ser um pouco inflada, ou seja, superior. Então, conforme esse pesquisador, ou seja, Procópio, alguns associam que essa inscrição possa ser aí alguém que migrou lá, né, da Palestina e veio parar aqui no México e ali fez aquela devida inscrição. Mas será mesmo? Nós vamos ver aí também as contestações que tem por detrás dessa inscrição, se realmente, pessoal, essa inscrição ela faz parte de algo antigo. Ou seja, você veja que já Morehouse coloca antes de Cristo, né? De 500 a 2000 antes de Cristo. Já Gordon já coloca no período bizantino, ou seja, bem depois de Cristo, né? Então aí já muda de figura essa questão aí. No entanto, uma perseguição como esta, e talvez essa mesma, pode ter sido o ímpeto por trás da inscrição de Los Lunas. Homer relata que o levante em questão ocorreu em 529 d.C. e que após a conquista muçulmana da Palestina, a partir de 634, os samaritanos foram ainda mais reduzidos em número por meio de massacres e conversões. Abássidas, né? Seus sofrimentos aumentaram muito, embora samaritanos tenham sobrevivido até o século XXI, eles eram claramente mais numerosos e prósperos no primeiro milênio depois de Cristo do que no segundo. Outras evidências de uma influência helenística ou bizantina em Los Lunas, tá? Corroborando para o que o Gordon está falando, são fornecidas por Scupping. Ele analisa os erros ortográficos do próprio texto de Los Lunas e conclui que parece ter sido escrito por uma pessoa cuja língua principal era o grego,
que tinha uma compreensão secundária mais verbal do hebraico. Ele escreve sobre o escrito. Ele usou a consoante Aleph como se fosse uma vogal, como o alfa grego, embora isso entre em conflito com o sistema ortográfico hebraico. Ele confundiu Kof e Kaf como um que só sabia de capa poderia fazer. Ele foi suficientemente removido do hebraico para não saber que ele havia cometido um deslize irreverente com isso. Surpreendentemente, ele ouviu macrons, as vogais longas e arrastadas que são estrutural e semanticamente importantes em grego, reinsignificante. Sua ordem de palavras sugere uma tradição bíblica relacionada a uma versão grega produzida em Alexandria, Egito, assim como sua ortografia, e finalmente ele dá uma proeminência desordenada às palavras tirou você do Egito. Então, ou seja, para esse estudioso, ou seja, ele trata dessa questão dessa forma, ou seja, existem algumas divergências em relação a esse relato. Scupin conclui que nada disso prova nada. Até que a confirmação venha de outra parte, tudo o que podemos realmente fazer é fornecer uma ideia mais clara do conteúdo da pedra para aqueles que estão intrigados com ela e dar àqueles que rejeitam a autenticidade da inscrição uma apreciação mais profunda do que rejeitaram. Ainda mais evidências de interações greco-samaritanas são fornecidas pelo professor Reinhard Palmer, tá? Que relata que a literatura antiga sugere que as sinagogas samaritanas podem ter sido localizadas em Roma e Tarso entre os séculos 4 e 6 d.C. Curtas inscrições na escrita samaritana e grega encontrada em Tessalônica e Siracusa podem ter vindo de sinagogas samaritanas nessas cidades durante o mesmo período. Aparentemente, os samaritanos floresceram na diáspora. Uma sinagoga samaritana na Palestina, em Sha'alvin, né? Na Judéia, a noroeste de Jerusalém, contém simultaneamente inscrições religiosas em letras samaritanas e inscrições seculares em grego. Outro em Tel Kazili e em Tel Aviv mostra considerável influência arquitetônica grega. Em seu livro, Palmer relata que o serviço de casamento samaritano ainda hoje contém algumas palavras em grego e em um ato de divórcio samaritano do Egito, datado de 586 d.C., está escrito em grego. Uma inscrição samaritana na diáspora mais baixa pode, portanto, exibir alguns atributos gregos. Então, ou seja, para esses estudiosos, aí trata dessa questão do período bizantino, então, ou seja, já seria posterior ao período que a maioria dos que têm defendido essa pedra como autêntica, não como um relato falso, né, seja posterior. Então, ou seja, esses que têm defendido têm colocado aí que o relato ele é mais antigo, de 500 a 2000, enquanto outros aí, né, comprovadamente colocaram que esse relato é do período bizantino. Problemas com a inscrição. Deve-se notar, no entanto, que o próprio Palmer não acredita que a inscrição de Los Lunas possa ser samaritana. Primeiro, no versículo 8, o texto de Los Lunas segue o texto maçorético judaico padrão, dizendo: lembre-se do dia de sábado para santificá-lo, enquanto o texto samaritano sempre diz: preserve o dia de sábado para santificá-lo. Em segundo lugar, os samaritanos acrescentaram uma cláusula ao 10º mandamento pedindo a construção de um templo no Monte Gerizim, mas essa cláusula está ausente em Los Lunas. Em terceiro, embora uma inscrição em língua grega escrita em letras samaritanas seja conhecida, ele não tem conhecimento de letras de estilo grego que aparecem em inscrições samaritanas, tá? Se essas afirmações sobre a inscrição estiverem corretas, isso mostra um descuido extraordinário. O Decálogo é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia e para qualquer pessoa cuja língua nativa fosse o hebraico, deveria ter sido quase impossível para o escrito cometer erros elementares. Eles fizeram, no entanto. Em alguns lugares o texto é abreviado e isso não é incomum em inscrições antigas, mas em algo tão importante quanto o Decálogo é surpreendente. O escritor também mudou a ordem das palavras do hebraico original, algo que uma pessoa que acreditasse na natureza inspirada e imutável das supostas palavras de Moisés nunca teria feito. Então, ou seja, por aqui você já vê que tem a questão das escritas, ou seja, da abreviação dentro do próprio 10 mandamentos, que não é costume abreviar a lei de Moisés, ou seja, os decálogos, os 10 mandamentos, não é costume abreviar, ou seja, há erros aí ortográficos nessa questão aí, então você veja que essa inscrição não é uma inscrição aí que possa ser autêntica, né, que tenha a autenticidade samaritana, como alguns alegam aí. Igualmente condenável é o uso pelo escrito do que é conhecido como caret,
Este é o quinto, no caso, o V de cabeça para baixo, colocado sobre um pedaço de texto onde algo foi esquecido. Às vezes encontrado em antigos textos latinos e gregos, não é conhecido em hebraico até a Idade Média. Então já é outra coisa também para poder descartar essa inscrição como verídica. Para piorar a situação, está acima de um ponto que parece ser um ponto final, ou ponto final. Pontos finais não existiam no hebraico antigo, também não existe, tá? Isso é outra coisa também que não existe. Além disso, há letras gregas de uma data ligeiramente posterior misturadas com formas hebraicas e alguns usos excêntricos. Por exemplo, o hebraico Aleph é tratado como uma vogal, a forma de letra tornou-se nossa letra A, mas em hebraico era uma consoante. O escritor confunde o Kaf com Kof, sons que são distintos em hebraico, mas ambos são aproximadamente traduzidos pelo inglês K, tá? A inscrição usa o grego delta, tá? Zeta, kappa, invertido, e o tal no lugar das suas contrapartes hebraicas, que é o dalet, o zain e o kaf. E o tal. De acordo com seus defensores, isso é evidência de uma influência grega. O maior problema é que a inscrição usa uma forma arcaica de Aleph. Além disso, as letras Yud, Kof e Shin, de fundo chato, são consideradas samaritanas na forma. Vista de forma desapaixonada, a inscrição de Los Lunas é uma falsificação clara, mas bem construída para a época. Apesar das alegações de alta antiguidade, há características do texto, como a mistura de formas de letras entre dois alfabetos separados, que são muito mais prováveis de derivar do trabalho de um falsificador moderno do que de um antigo escriba hebreu ou samaritano. Então, ou seja, não passa de uma farsa essa inscrição como prova de uma autenticidade anterior, ou seja, como se fosse o decálogo, algo bem mais antigo ali, com base ali nessa questão da migração, que muitas pessoas colocaram como eu descrevi aqui no início do vídeo. Então fica esse vídeo de hoje para vocês tirarem as próprias conclusões. Quem quiser adquirir o material está aí, tá? As referências bibliográficas estão todas discriminadas aí no material. Vocês podem adquirir esse material entrando em contato comigo, tá? Então, essa pedra de Los Lunas não passa de uma falsificação barata e que muitos têm pego aí como verdade, assim como muitas coisas que os cristãos têm feito para poder tentar provar a Bíblia como verdade absoluta, né? Então, fica esse vídeo de hoje para você. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro das novidades. No mais, um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.